Boa noite a todos. Eli Oliveira, meu tio Fernando, sejam muito bem-vindos, boa noite. Tia Cleide, tia Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe a todos, estamos iniciando a nossa live aí. Maria José, boa noite, Deus abençoe. Se você puder, já vá compartilhando aí nos grupos de WhatsApp, já vá compartilhando nos grupos, seu Facebook, em nome de Jesus, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém, em nome de Jesus Cristo. Dá mais um tempinho aí, quando os irmãos estão se achegando. Mais 2 minutinhos aí. Dani Mota, boa noite. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Minha amada esposa Raquel, meu amor, Deus abençoe, boa noite. Jaqueline, boa noite, seja bem-vinda. Ailton, boa noite. Ailton Rodrigues, Deus abençoe, seja bem-vindo. Riso, boa noite, Riso, Deus abençoe. Manu Mota, boa noite, seja bem-vinda. Vocês estão entrando agora aí, já vai compartilhando a live em nome de Jesus Cristo. Copia o link, joga nos grupos, copia o link, compartilha pelo grupo do Facebook, pelo grupo do WhatsApp. Já vai compartilhando a live aí em nome de Jesus Cristo. Mais 2 minutinhos a gente vai começar a reunião já em nome de Jesus. Boa noite, Ju. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, muito boa noite a todos. Ivone Ramos, seja muito bem-vinda também. Eliane Barbosa Petilo, também muito boa noite. José Nilson Sena, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Seu Carlos, boa noite, Deus abençoe. Então você que está entrando aí, já vai compartilhando esse link. Joga nos grupos aí de WhatsApp para que essa palavra seja anunciada, essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos iniciar nossa reunião em nome de Jesus Cristo. Hoje é o penúltimo dia da nossa campanha, né? Já são 20 dias, amanhã é o último dia, o encerramento da nossa campanha de 21 dias. Campanha de Daniel, essa é a nossa principal campanha durante o ano. E eu tenho certeza que eu já tenho experimentado milagres, fruto dessa campanha, fruto desse jejum. E eu tenho certeza que muitos de nós experimentaremos até o final do ano em milagres, frutos dessa campanha, fruto desse jejum, fruto desse sacrifício.
de oração, de busca, de intensidade no Senhor. Vocês que ficaram firmes aqui todos os dias nas lives, nas reuniões, em nome de Jesus, nos jejuns, nas orações, na leitura da palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado para você. O Senhor tem uma bênção muito especial para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, porque a tua palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Ela é viva, ela é eficaz. E quando nós cremos de todo o nosso coração no nosso Senhor, na palavra de Deus, Ele nos abençoa, Ele estende a tua mão para nos glorificar, nos abençoar e liberar a tudo aquilo pelo qual nós temos orado, tudo aquilo pelo qual nós temos profetizado, clamado pelas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós queremos, nessa noite, mais do que tudo, agradecer ao Senhor por ter nos conduzido até aqui, em nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar, ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Vamos iniciar nossa reunião agora. Se você pudesse fechar os seus olhos, nós vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, nos achegamos, ó Deus, na tua presença nessa noite. Senhor, nós queremos te dar toda a honra, meu Pai, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós queremos te adorar, meu Pai, dizer que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Senhor. Pai, porque sem ti, ó Deus, nós não somos nada. Deus, se não fosse a tua presença a nos guiar, a nos carregar, a nos conduzir, a nos dar todas as manhãs o fôlego da vida, para que a tua misericórdia se renove todas as manhãs sobre nós, nós não seríamos nada. Por isso, desde já nós queremos te glorificar, meu Pai, te glorificar, te exaltar, engrandecer o teu santo nome, pelo sacrifício ali na cruz que foi feito pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos desde já te agradecer por ter nos conduzido, ó Deus, até aqui. Oh Deus, em nome de Jesus, amanhã é o encerramento da nossa campanha, oh Deus, de 21 dias de consagração, 21 dias de busca, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que esse sacrifício não foi em vão, que o Senhor vai sim, ó Pai, nos honrar. Oh Deus, em nome de Jesus, como nós já temos experimentado os teus milagres, meu Pai, o teu cuidado, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar a nos guardar, ó Deus. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, ó Deus, a nos conduzir em meio, meu Pai, a tempos difíceis. Por isso, desde já, Deus, eu quero profetizar sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está nos assistindo agora. Deus, que o Senhor vá ao encontro dele, meu Pai, em nome de Jesus, tocando. Deus, curando agora aqueles que precisam de uma cura, vai curando, Pai. Aqueles que precisam ser restaurados no seu emocional. Deus, em nome de Jesus, vai curando agora toda angústia, meu Pai, toda depressão. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquele que precisa de um milagre na sua vida profissional, ou Deus, um milagre na sua área financeira. Deus, que o Senhor vai abrindo as janelas dos céus, vai abençoando, derramando chuvas sem medidas, bênçãos, meu Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Pai, nós queremos viver novos tempos, meu Pai. Oh Deus, tempos de refrigério, meu Pai, tempos de paz, tempos de bonança. É isso que nós queremos profetizar sobre a nossa sociedade, sobre a nossa comunidade cristã Rehobote, sobre a nossa igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor já tem nos abençoado, meu Pai, nós somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Nós cremos que muito mais o Senhor tem para nós, muito mais o Senhor tem preparado para nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, é isso que nós cremos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem falar aos nossos corações essa noite. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, oh Deus, compreender o que o Teu Espírito Santo quer nos ensinar através da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vem tocando agora, perdoando os nossos pecados, perdoando nossas falhas, as nossas iniquidades, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar livres, meu Pai, para receber o Teu melhor, livres para receber da Tua palavra, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Deus, eu profetizo agora, meu Pai, sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, oh Deus, que eles possam estar livres para receber, oh Deus, da Tua palavra, oh Deus, para ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, para dar um novo ânimo, meu Pai, um novo fôlego de vida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, é isso que nós queremos profetizar. Sê conosco, meu Pai, nos abençoa, fala conosco, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus, e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, Ivone Ramos, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. E o Mair Mendes também. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Versículos 1 e 2. Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz o seguinte:
No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Só até aqui por enquanto. A palavra do Senhor diz, aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, que Daniel, esse capítulo 9, ele fala a respeito da intercessão de Daniel. O povo de Jerusalém, o povo de Israel estava afastado dos caminhos do Senhor, estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, estava vivendo deliberadamente no pecado. É o que nós costumamos dizer, pecador todos nós somos. Agora existe uma grande diferença entre nós que servimos a Deus e aqueles que não servem. Porque nós pecamos, todos nós pecamos. Agora a diferença é que quando nós que servimos a Deus, e você que está nos assistindo agora, que serve a Deus, quando nós pecamos, vem um peso no nosso coração, vem um constrangimento, a gente se sente culpado por isso, e a gente volta atrás, pede perdão a Deus, pede perdão ao marido, pede perdão à esposa, pede perdão ao filho, e toca o barco e recomeça. Essa é a grande diferença. Agora, outra coisa é viver como o povo de Israel estava vivendo aqui. Eles viviam deliberadamente no pecado, ou seja, o pecado ele já não mais doía no coração. Para eles já era normal pecar. O pecado já era o comum da vida deles. Então, eles já estavam numa fase, que é o que a palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, eles estavam apostatando da fé. Eles já estavam totalmente desviados. O pecado já era algo cotidiano na vida deles. Então, por conta disso, o profeta Jeremias foi usado por Deus para levar uma mensagem ao povo de Israel, dizendo que o povo de Israel sofreria durante 70 anos. Seriam 70 anos de extrema dificuldade, de miséria, de doença, de pobreza. Por quê? Porque o povo havia se desviado do Senhor. E quando Daniel, lendo as Escrituras, lendo a palavra de Deus, ele ouviu essa profecia, assim como o rei Ezequias clamou a Deus, que Deus já tinha determinado uma sentença sobre ele, que ele iria morrer, assim como o rei Ezequias virou para o lado, clamou ao Senhor, orou a Deus, e Deus voltou atrás da sentença, aqui também Daniel intercedeu, entrou na brecha, orou em favor daquele povo de Israel. Um povo que estava totalmente afastado, desviado dos caminhos do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui que Daniel, ele intercedeu mesmo, ele abriu um jejum. Naquela época o povo de Israel tinha o costume de se vestir com pano de saco. Por que pano de saco? Porque as roupas daquela época eram trajes muito bonitos. Eram os trajes reais. Eram trajes que chamavam a atenção. Eram túnicas muito bem feitas, de linho puro, de seda pura. E o pano de saco é aquele pano da feira que você carrega batata, aquele pano bem grosseiro, bem feio. Isso significa o quê? Que você está disposto a se humilhar. Então a pessoa se despia da sua vaidade, se despia daquilo que era belo e se humilhava colocando um pano de saco, derramando cinza sobre a sua cabeça para ficar bem feio, para poder o quê? Se mostrar humilhado e totalmente prostrado diante de Deus, dependente de Deus. E assim Daniel fez. Ele se humilhou, ele orou, ele jejuou, vestiu pano de saco, cinza, como diz aqui a palavra do Senhor, e ele se humilhou, intercedeu em favor de Israel. Ele orou em favor do povo que estava afastado dos caminhos do Senhor, para que Deus mudasse aquela sentença. Agora você imagine 70 anos, uma vida inteira, uma geração inteira, debaixo de dor, de tormenta, de sofrimento. Né? Então Daniel sabia que isso seria muito penoso, seria muito difícil isso. Então foi o que Daniel fez. Ele intercedeu, ele entrou na brecha pelo povo. Ele assumiu o pecado do povo, ele confessou diante de Deus que o povo pecou. Mas o mais interessante disso tudo, e é o tema da nossa ministração de hoje, é que no versículo 2, aqui na parte B, vamos ler o versículo 2 novamente, ele diz o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, que foi Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros. Ou seja, através das Escrituras Sagradas, pelos livros de Deus. Para quem não sabe, a Bíblia Sagrada é uma compilação de 66 livros. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia Sagrada é um só livro, não é. Então, a Bíblia Sagrada são 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Cada livro desse,
Cada capítulo, melhor dizendo, é um livro. Gênesis é um livro, Êxodo é outro livro. Então a Bíblia é uma compilação de livros. Então o profeta Daniel, ele estava lendo os livros. E qual foi o livro que ele estava lendo? O livro de Jeremias. E quando ele estava lendo o livro de Jeremias, ele percebeu que havia uma profecia terrível contra o povo de Israel. E foi aí que ele percebeu que ele precisava fazer algo. Mas isso só aconteceu, irmãos, por quê? Porque ele estava o quê? Eu li os livros e entendi pelos livros, ou seja, ele estava lendo a palavra de Deus. E nós vamos ver nessa noite o que é que acontece para aquelas pessoas que costumam ler a palavra de Deus. Você vai ver que bênçãos acontecem com aquelas pessoas que costumam ler as Escrituras, ler a palavra de Deus. Que é como o bispo sempre fala na igreja, que nós aprendemos, é o quê? Quando nós oramos, eu e você falando com Deus. Agora, quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir qual a direção de Deus, se você está perdido, se você está angustiado, se você está oprimido, se você está triste, você precisa ouvir a voz de Deus, não tem outra maneira que se não for o quê? Lendo a Escritura Sagrada. Você abre a Bíblia, o livro de Salmo, o livro de Mateus, o livro de Gênesis, e começa a ler. Ali você vai ver que à medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai falando no seu coração. Você vai sendo edificado. Deus vai falando com você. Você vai ler até que quando você vai chegar em um determinado momento, você vai ler o capítulo inteiro. Vai ter uma frase, um versículo que vai chamar a sua atenção. E vai ser aquela resposta que você estava buscando. Vai ser aquela direção que você estava tanto orando. E você vai ver claramente que Deus vai dar uma direção a você. Mas isso só acontece com quem costuma ler a Bíblia. Com quem costuma ler as Escrituras. Assim como Daniel fez. O que foi que ele fez? Eu entendi pelos livros. Ou seja, foi através dos livros do profeta Jeremias que Daniel percebeu que tinha algo errado. Que ele precisava urgentemente clamar. Então, assim, querido, se eu e você nós queremos ouvir a voz de Deus, saber qual a direção de Deus para as nossas vidas, não tem outro meio se não for através da Bíblia Sagrada. Não tem outro meio se não for através dos livros da Bíblia Sagrada, como disse o profeta Daniel. Então nós temos que entender pelos livros aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer para mim e para você. Quantos querem entender pelo livro aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Aí diga amém. Digita um amém, quero ver. Amém? Em nome de Jesus. Boa noite, Josineide. Deus abençoe. Pastora Neide. Em nome de Jesus Cristo. Então, querido, nós temos que, assim como Daniel fez, nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada o que é que acontece com aquelas pessoas que costumam ler a Bíblia, que têm o hábito de ler a Bíblia diariamente. Não somente ler a Bíblia uma vez na vida, uma vez na semana, não. Com aquelas pessoas que costumam ler a Bíblia diariamente, pelo menos 4 capítulos da Bíblia, todo dia. Se você lê 4 capítulos da Bíblia todo dia, em um ano você lê a Bíblia toda. Então, leia a Bíblia Sagrada, crie esse hábito, gere esse hábito dentro de você, de ler a Bíblia, ler as Escrituras. Porque você vai entender muitas coisas que você acha que não entende. Aí você vai dizer, mas pastor, mas ler a Bíblia é muito difícil. Eu leio a Bíblia, não consigo gravar nada, eu não entendo nada. Mas você vai ver que tudo no começo é muito difícil. Quando você entra na faculdade, é terrível. Até você se acostumar, criar o hábito de ler, criar o hábito de fazer prova, nos primeiros semestres é terrível. Então, nos primeiros dias de trabalho, a mesma coisa, os primeiros meses. Você está numa empresa nova, é muito difícil. Então, tudo na vida no início é ruim. Mas à medida que você vai fazendo, que você vai praticando, que você vai lendo, que você persevera em ler a Bíblia, você vai ver que só pelo fato de você perseverar, Deus vai te honrar. Você vai começar a entender. Você vai começar a compreender melhor as coisas de Deus. E logicamente comece pelos livros fáceis. Comece pelo Novo Testamento. Comece por Salmos, que é um livro fácil de você entender. Então você não já vai começar a ler na Bíblia por Apocalipse, que é um livro extremamente complexo. Que é um livro que é cheio de linguagem figurada. Você não vai entender nada. Então comece lendo o quê? Pelo livro de Salmos. Lê os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a história do nosso Senhor Jesus Cristo, que é os 4 principais livros da Bíblia que nós temos que aprender a ler, que é a trajetória do nosso Senhor. Depois você começa a ler o livro de Atos, que é a igreja primitiva, que é depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, foi como surgiu a igreja,
foi através do livro de Atos. Tem uma igreja suja ali no livro de Atos. Ali surge a igreja. Que até então não tinha igreja. Então quando Jesus foi levado aos céus e deixou os apóstolos, então ali surge a igreja. Então você começa a ler assim. Então você vai vendo que aos poucos, começando pelos livros fáceis e aos poucos pegando os mais complexos, você vai ver que o Espírito Santo vai falando com você, você vai tomando gosto. E você vai vendo que aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem preparado para você. Mas isso só acontece com quem é desafiado e perseverante em ler a Bíblia, diariamente. E hoje é tão fácil você ter Antigamente você tinha que comprar aquela Bíblia, aquela bibliona grande, pesada. Hoje em dia não, você não baixa o aplicativo no celular, você lê a Bíblia. Hoje em dia você pega uma Bíblia menorzinha, você lê no seu trabalho, bota na bolsa para aquela mulher. O homem deixa uma Bíblia no carro, no momento no horário de almoço, você lê ali 2 capítulos, 3 capítulos. Você vai ver que à medida que você for lendo, que você for criando o hábito, Deus vai falando com você. Então, às vezes você perde muito tempo, às vezes fazendo coisas que não edificam. Então, o ideal é que você, ao acordar de manhã, você já faça o seu devocional. Ah, pastor, mas de manhã é muito corrido para mim. Para mim é melhor à noite. Pronto, faça o devocional à noite. Ah, mas para mim eu só posso no horário do almoço, o horário que eu tenho mais tranquilo. Então faça no horário do almoço. Já custei esse testemunho aqui. Pastora Raquel, quando veio para aqui para Salvador, ela morava com umas 2 primas aqui dentro do meu apartamento. E somente ela era evangélica. As 2 primas não eram. Então o que acontecia? Ela tinha que fazer o devocional dela dentro do banheiro. Então ela entrava no banheiro de manhã, era um lugar que ela tinha privacidade, que ela tinha paz, para poder orar, para poder ler a Bíblia, para poder clamar. E ali Deus falava com ela, Deus ministrava a ela, porque era o espaço que ela tinha privacidade. Então não importa, até dentro do banheiro se for preciso, que você lê a Bíblia, que você faça seu devocional, que você tire um tempo para orar ao Senhor. E assim como Daniel, ele percebeu que ele precisava clamar pelo povo de Israel, aquilo que muitas vezes tem de ruim para nossas vidas, quando nós estamos lendo a palavra, o Espírito Santo nos revela. Aquilo que nós temos muitas vezes em oculto, aquilo que nós estamos encucados para saber qual a direção de Deus, indecisos, quando você está lendo a Escritura Sagrada, você vai ver que vai ter um versículozinho dentro da Bíblia que vai chamar a atenção e você vai perceber que Deus deu a resposta a você. Mas isso só acontece com quem? Com quem lê a Bíblia, com quem lê a palavra. Amém? Por isso que aqui no versículo 2, no capítulo 9 do livro de Daniel, ele diz aqui, eu entendi pelos livros. Então, se você entende pelos livros, qual o livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, não importa quais livros da Bíblia Sagrada, se você entende pelos livros, você vai ser edificado em nome de Jesus Cristo. Quer ver um exemplo disso? Vamos continuar aqui a leitura no versículo 3 em diante. Boa noite, Carl, José Nilson, Deus abençoe também. Daniel capítulo 9, versículo 3, diz o seguinte: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com todos os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos nossos príncipes, aos nossos reis e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Como se vê neste dia, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ou seja, agora, olha o versículo 5, versículo 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar de que forma? Com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Como eu havia dito no início. Boa noite, seu Carlos. Já tinha cumprimentado, o senhor não viu não? Boa noite aí, seja bem-vindo. Mais uma vez. Então assim, como eu já tinha dito, vou repetir aqui. Daniel, ele percebeu
pelas Escrituras, pela Bíblia, que ele precisava clamar ao povo de Israel. Que ele precisava interceder em favor daquele povo. E a palavra do Senhor diz que ele só percebeu isso porque através da leitura. Ele diz: eu entendi pelos livros. E por conta dos livros, aquelas pessoas que costumam ler a Bíblia, a primeira coisa que elas vão perceber que o Espírito Santo vai começar a revelar a elas as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. E elas vão perceber que elas precisam o quê? Modificar de vida. Que elas precisam pedir perdão pelos seus pecados. Que elas precisam voltar atrás de determinadas condutas que elas faziam. E Daniel fez isso fazendo pelo povo, intercedendo pelo povo. Daniel percebeu que o povo de Israel estava desviado. Não era Daniel que estava em pecado, mas Daniel percebia que como o povo estava com a visão tampada pelo pecado, estava com a visão turva por conta do pecado, ele não conseguia entender aquilo. Daniel percebia que ele precisava interceder pelo povo de Israel. Assim como uma mãe intercede por um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, que está com uma venda nos olhos, que não quer se voltar para Deus. A mãe percebe que aquele filho está tomando caminhos errados. O que é que ela faz? Ela intercede por aquele filho, ela ora por aquele filho, ela jejua, ela paga um preço, ela se humilha diante de Deus. Assim Daniel também percebeu que ele precisava interceder pelos pecados daquele povo. Mas ele só percebeu isso por quê? Porque ele leu a Bíblia. Porque o Espírito Santo de Deus, através da Bíblia Sagrada, abriu os seus olhos para que ele pudesse perceber: meu Deus, eu estou em pecado. Porque a partir do momento que ele vai lendo a Bíblia vai ensinando a ele: olha, esse caminho que você está tomando, cuidado. Esse caminho aqui, aparentemente é caminho de bênçãos, pode te levar à morte. Aparentemente é bom no início, mas te dá prazer no início, mas no final pode te levar à morte. Então a Bíblia, ela te abre os seus olhos, ela te revela. Então quando você começa a ler, que abre os seus olhos, a sua mente, o seu entendimento, o que é que acontece? A primeira reação nossa é dizer o quê? Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas iniquidades. E aconteceu exatamente isso com Daniel. Daniel, quando percebeu que o povo de Israel estava pecando, estava afastado dos caminhos do Senhor, ele fez o quê? Intercedeu com pano de saco, com jejum, com cinza. Quando ele leu a Bíblia, quando ele entendeu pelos livros, como está escrito aqui no versículo 2, quando ele entendeu pelos livros, a palavra de Deus abriu os seus olhos e fez com que Daniel se voltasse para Deus. E é exatamente isso que muitas vezes nós precisamos. Quando nós lemos a Bíblia, quando a nossa mente é aberta, quando o nosso entendimento é aberto por causa da palavra, a primeira coisa que muitas vezes nos acontece é o quê? Que a gente peça perdão pelos nossos pecados. Porque é como se Deus colocasse um farol sobre os nossos erros, sobre um holofote interno no nosso interior, sobre o nosso pecado, sobre as nossas falhas. E você fica constrangido por isso. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange. Mas nos constrange como? No sentido de nos humilhar? Não. Nos constrange para que eu e você abandonemos o pecado e que nós venhamos a nos voltar para o Senhor. Amém? Vilmair Mendes e Iris Lene também, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Rita dos Santos Amaral, Deus abençoe também, sejam bem-vindas. Então, assim, a primeira coisa que nos sucede quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós nos voltamos para Deus, é o que o Espírito Santo ele nos abre o nosso entendimento. E que a gente precisa ver os nossos erros, ver os nossos pecados. E aconteceu exatamente isso com Daniel. A primeira coisa que ele fez, quando ele entendeu, através dos livros da Escritura Sagrada, ele abriu um jejum. Ele abriu um período de consagração. Um período de devoção, de humilhação total a Deus. Então ele tirou as suas vestes reais, aquelas vestes bonitas, colocou pano de saco, cinza e se prostrou ao Senhor. Mas isso só aconteceu porque ele entendeu pelos livros. E eu estou ratificando bem isso para que você possa também entender nessa noite o quão importante é a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia Sagrada. O quão importante é que eu e você tiremos um tempo das nossas 24 horas do dia, que a gente desacelere um pouco e que a gente venha a orar ao Senhor e a ler a sua Bíblia Sagrada. Porque quando nós lemos a Bíblia,
Nós entendemos aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquele que é o caminho do Senhor para nossas vidas. Amém? Boa noite, Lourdes Bispo de Paula, seja bem-vindo também, está junto conosco aqui. O Espírito Santo traz a tristeza segundo Deus, que livra ao arrependimento. Exatamente, Bispo. E isso foi o que aconteceu com Daniel aqui. Quando ele começou, quando o versículo 2, que a palavra do Senhor diz aqui no livro de Daniel capítulo 9, que ele entendeu pelos livros, através da Bíblia Sagrada, colocou holofote sobre o pecado daquele povo que estava pecando, desviado dos caminhos do Senhor. Então, mas isso só foi possível por quê? Porque ele entendeu pelos livros. Se ele não tivesse lido os livros, ele não teria tido esse entendimento do pecado. O povo continuaria pecando, porque ele não saberia qual é a direção de Deus. Então é por isso que muitas vezes que quando nós estamos lendo a Bíblia, é como se Deus colocasse um holofote nos nossos pecados, pegasse um farol bem forte assim, ó, e abrisse os nossos olhos. Até então, aquela conduta que você achava que era correta, você vai ver, meu Deus, isso que eu estou fazendo é errado. A Bíblia condena. E você faz o quê? Você se volta para Deus. Meu Senhor, me perdoe. Eu estou pecando contra o Senhor. Esse meu posicionamento, essa minha atitude, está indo de encontro à tua palavra. E isso só acontece com quem tem o entendimento pelos livros, como aconteceu com Daniel. Quando você entende pelos livros, aí você se volta para Deus, você se arrepende, você pede perdão e você recomeça. Amém, queridos? Vamos continuar a leitura aí agora. Abra por gentileza agora ainda no capítulo 9. Abra o versículo, vamos no versículo 16 agora. Daniel capítulo 9, versículo 16. Diz o seguinte: Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apartem-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um objeto de zombaria para todos os que estão em redor de nós. Versículo 17. Agora, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário desolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Verso 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Agora presta atenção no versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, ou melhor, pela tua cidade e pelo teu povo que se chamam pelo teu nome. Ou seja, a segunda coisa pelo qual nós percebemos quando nós lemos a Bíblia Sagrada é que nós precisamos interceder pelas pessoas. Primeiro nós intercedemos, como Daniel fez aqui, pelos nossos próprios pecados. Deus nos ilumina e nos coloca um holofote sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. Mas depois que eu e você nós consertamos a nossa vida, que nós pedimos perdão, que nós realinhamos com o Senhor, que nós ajustamos, pede perdão à esposa, minha esposa me perdoe, meu marido me perdoe, eu tenho agido errado com você, que você conserte, que você volta atrás, que você pede perdão ao Senhor. O segundo passo é você começar a interceder pelos seus. Você começa a interceder, Senhor, assim como o Senhor abriu os meus olhos, que o Senhor abra os meus olhos do meu marido, que o Senhor abra os meus olhos da minha esposa, que o Senhor abra os olhos dos meus filhos, que estão com os olhos vendados pelo erro, pelo pecado. Isso só acontece, irmãos, com quem costuma ler a Bíblia. Porque Daniel viu aqui que primeiro ele precisava pedir perdão pelos seus próprios erros, depois ele começou o quê? A interceder pelo pecado do povo de Israel. Ele começou a interceder pelas pessoas, a interceder pelo povo e confessar os pecados do povo. Você lê o versículo 16, como nós vimos aqui, ó, diz que o povo estava afastado dos teus caminhos, estava desviado do caminho do Senhor, estava em pecado, estava procedendo impiamente.
E como eu havia dito no início, eles pecavam e não sentiam absolutamente nada. Para eles era natural, o pecado já era normal. Era algo corriqueiro. Ele já não sentia mais aquele peso quando pecava. Eles já, pelo contrário, eles já tinham prazer no pecado. Eles já estavam totalmente desviados do caminho do Senhor. Por isso é que Daniel, como Daniel já tinha lido as Escrituras, como o Espírito Santo, através da Bíblia Sagrada, abriu os seus olhos, foi o que Daniel fez. Ele percebeu o pecado do povo, intercedeu pelo povo, ele entrou na brecha pelo povo. E é por isso, muitas vezes, que a palavra do Senhor diz que a mãe, quando ora pelo filho, o filho é guardado. Às vezes o filho está desviado do caminho do Senhor. Satanás está rodando ali, ó, doido para pegar ele. Só que o que acontece? Tem um servo de Deus, uma filha de Deus, um filho de Deus, que está intercedendo diante de Deus. Diz: o Senhor envia o teu anjo, guarda o meu filho, guarda a minha filha. E quando você ora que intercede, Deus envia o anjo e protege ele. Agora, infelizmente, querido, Deus não pode pegar aquele menino, aquela mulher, aquele homem, à força e converter ele por causa de algo chamado livre-arbítrio. Deus não força ninguém a nada. Até mesmo se você quiser andar no pecado, Deus não lhe impede de andar no pecado. Você vai andar no pecado, agora você vai sofrer as consequências disso. Então Deus é diferentemente do maligno. No livro de Mateus, a palavra do Senhor é clara. Diz que se o Satanás ele sai da casa de uma pessoa, dentro de uma casa, que é a vida de uma pessoa, a casa simbolicamente é a vida de uma pessoa, é um ser humano. Se Satanás sai dessa casa, passeia, e tempos depois ele volta e encontra essa casa totalmente limpa, adornada, totalmente arrumada, e sem o Espírito Santo de Deus, o que é que ele faz? Ele volta e traz outros 7 espíritos com ele. Então, assim, Satanás, ele invade a vida da pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus, não. O Senhor, ele é cavalheiro. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e eu cearei contigo. Agora, se você abrir. Se você não abrir, Deus não arromba a porta para entrar, não. Então, por isso que muitas vezes, quando aquele filho daquela irmã que está no pecado, está com a venda nos olhos, não consegue ver pelo pecado, muitas vezes não é ceifado por Satanás. Por quê? Porque por causa da intercessão, por causa da oração, por causa da busca daquela mãe que está clamando pelo filho, por causa da busca daquela mulher, esposa que está clamando pelo marido. Então, quando nós intercedemos por alguém, quando nós entramos na brecha por alguém, Deus guarda e Deus protege. E nós vamos ver isso aqui dentro da palavra. Que Daniel, ele entrou na brecha, ele intercedeu pelo povo de Israel. Daniel, ele intercedeu, ele clamou. Porque Deus já tinha dado uma sentença. Seriam 70 anos de angústia, 70 anos de luta, 70 anos de tribulação. Capítulo 9, versículos 1 e 2 é claro. Quando Daniel leu o livro de Jeremias, ele viu que havia uma profecia do profeta, dizendo que Israel sofreria, padeceria durante 70 anos. E quando Daniel viu aquilo, ele foi incomodado pelo Espírito Santo a clamar. Ele foi incomodado pelo Espírito Santo a interceder. Ele foi incomodado pelo Espírito Santo a entrar na brecha por aquela pessoa. Ou melhor, pelo povo de Israel. Assim como muitas vezes nós somos incomodados a orar por alguém, a interceder por alguém, que você percebe que está tomando os caminhos que não estão agradando a Deus. Quando você intercede por essa pessoa, Deus guarda. Quando você intercede por a pessoa, que você apresenta essa pessoa em oração, Deus põe a tua mão, Deus envia o anjo e protege. Mesmo que essa pessoa não se volte para Deus, mas por causa da oração dos santos, Deus guarda aquela pessoa. Por causa da minha e da sua oração, Deus envia o anjo e protege e guarda. E muda a história. Deus abençoa. Não porque a pessoa merece, mas porque nós estamos na brecha por essa pessoa. Nós estamos orando por essa pessoa. Nós estamos pagando o preço por ela. Em jejum, em oração, em busca. E tenha certeza que a sua oração, que a minha oração, queridos, não é em vão. Deus guarda mesmo. Deus ouve a nossa oração. Quantos creem nisso, diga aleluia. Amém, queridos? Então, nós vimos aqui que Daniel, por causa da Bíblia, pelo entendimento dos livros, ele teve a capacidade de interceder pelas pessoas.
Ele teve a capacidade de orar pelo povo. Vamos continuar a leitura aí. Vamos abrir o versículo 20 agora. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Daniel, capítulo 9, versículo 20, a palavra do Senhor diz o seguinte: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício, a hora da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim fazer entender-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Só até aqui por enquanto. A palavra do Senhor diz aqui que Daniel, primeiro ele leu a Bíblia. Ele leu o livro do profeta Jeremias. Ele viu que havia uma sentença sobre o povo de Israel de pecado e de angústia por 70 anos. Imediatamente Daniel se prostrou. Começou a orar, pedir perdão pelos seus pecados, começou a jejuar, se vestiu de pano de saco, de cinza. Pediu perdão pelos seus pecados, confessou os seus pecados. Depois ele intercedeu pelo povo de Israel, confessou os pecados do povo de Israel, reconheceu que o povo estava afastado do Senhor, reconheceu que o povo não estava glorificando mais o seu Criador, o seu Senhor, estava andando por caminhos tortuosos e passou a orar e a clamar e a interceder mesmo pelo Senhor. E a palavra aqui no partir do versículo 20 que nós lemos, a Bíblia Sagrada diz que imediatamente, assim que Daniel começou a interceder, Deus já ouviu o clamor de Daniel e já imediatamente já enviou a resposta. Deus já enviou o anjo com a resposta a Daniel. Mas por ele ainda faz questão de dizer: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras, porque você, meu filho, é um filho muito amado. Porque se dependesse do povo de Israel, ia continuar os 70 anos de miséria. Ia continuar os 70, Deus ia continuar apertando o povo, até que o povo se convertesse. Mas foi o que aconteceu por causa de Daniel, que intercedeu, por causa do santo, como diz a palavra. A palavra do Senhor diz: Daniel, eu vim, o anjo disse: Daniel, eu fui enviado e eu vim por causa das tuas palavras, porque tu és muito amado. Então Daniel, ele tinha respaldo diante de Deus. Daniel, ele tinha como clamar diante de Deus, interceder diante de Deus, porque ele era muito amado por Deus. E aquele povo estava totalmente afastado do Senhor, só recebeu a bênção por causa de Daniel. Então aí você vê a importância de nós orarmos e intercedermos por alguém. E isso só acontece sobre aquelas pessoas que conseguem ler a Bíblia, que conseguem entender os livros. Porque se você não entende os livros, não sabe qual é a vontade de Deus para você, qual é a direção de Deus para a sua vida, o que é pecado, o que não é, por onde eu devo andar, por onde eu não devo, você vai continuar pecando, porque você não sabe o que é certo e o que é errado. Você ouve falar. Como Jó disse: Senhor, até então eu conheci de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meus olhos te contemplam. Então, se você quer ver ao Senhor, você quer ouvir a voz de Deus, você quer saber qual a direção, entenda os livros, leia a Bíblia. Crie esse hábito de ler a Bíblia. E a palavra do Senhor diz que por causa desse hábito de Daniel ler a Bíblia, de entender os livros, Deus enviou a resposta para ele. Deus enviou a resposta para o seu clamor. Deus enviou a resposta para aquilo pelo qual ele estava jejuando, ele estava pagando o preço. Assim como nós estamos jejuando, em campanha, orando, intercedendo, firme nas lives,
firme nos cultos, nas reuniões. Assim também Daniel se consagrou como nós estamos se consagrando. Então por isso que Deus enviou a resposta imediatamente. Por isso que Deus, a palavra do Senhor diz que quando Daniel começou o seu clamor, imediatamente ele enviou o anjo com a resposta. E assim, querido, vai ser comigo e com você. Quando nós entendermos pela Bíblia, quando nós nos voltarmos para o Senhor, quando nós intercedermos pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos da igreja, até mesmo pelos nossos inimigos, né? Como a Bíblia Sagrada diz, é difícil, mas infelizmente tem que orar por aqueles que nos perseguem. Quando nós clamarmos por essas pessoas, você vai ver que Deus imediatamente vai enviar o anjo para guardar, para proteger, para livrar do mal. Porque nós, assim como Daniel, nós somos muito amados do Senhor. Nós somos muito queridos de Deus. Então quando nós intercedemos por alguém, Deus guarda, realmente. Deus protege. Deus põe a mão. Então que nós possamos aprender como Daniel. Nós possamos entender pela Bíblia Sagrada, assim como Daniel entendia pelos livros. Mas ele só entendia por quê? Porque ele lia. Agora, se eu e você nós não lemos, como é que a gente vai entender? Se eu e você nós não temos o hábito de ler a Bíblia, pelo menos 4 capítulos. Ah, pastor, mas 4 é muito. Comece com 2, com 1, mas leia. Importante que você leia a Bíblia. Que você leia, que você, à medida que você vai lendo, o Espírito Santo vai falando com você. O Espírito Santo vai te edificando. Comece pelo livro de Mateus, ali, que é um livro fácil, que conta a história de Jesus. Você vai ver os milagres do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez. E quando você começar a ver os milagres do Senhor, os milagres que Ele operou, quando você começar a ver quem é o seu Senhor, você vai ver que você vai sendo edificado. A sua fé vai sendo fortalecida. Amém, queridos? E por último, para que a gente venha orar, vamos abrir no versículo 24 agora, vamos continuar a leitura. Daniel capítulo 9, versículo 24. A palavra do Senhor diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Olha que maravilha. Porque a sentença já havia sido dada em Jeremias. O profeta Jeremias já tinha profetizado. E o que foi que aconteceu? Daniel, porque ele lia as Escrituras, quando ele viu isso, ele se voltou para Deus, ele se incomodou. O Espírito Santo incomodou Daniel. Ele intercedeu por ele, pelo povo, ele clamou. E os 70 anos de sentença que Deus havia dado, de 70 anos de pobreza, de miséria, de angústia, de sofrimento para o povo de Israel, se transformaram o quê? Em 70 semanas. Ou seja, Deus reduziu a sentença dele sobre o povo de Israel. Mas isso só aconteceu por causa de quem? Por causa de Daniel. 70 anos foram reduzidos para 70 semanas. Ou seja, por causa de um justo, Deus mudou a sorte do povo de Israel. Como o livro de Romanos, ele é muito claro. Ele diz, por causa de um só homem, o pecado veio ao mundo, que foi Adão. Mas também por causa de um só homem, os homens foram reconciliados com Deus. Que foi quem? O Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra e se fez homem. Então, muitas vezes, por causa de um justo, Deus salva uma nação inteira. Por causa de Daniel, todo o povo de Israel foi salvo. Todo o povo de Israel recebeu a bênção. Todo o povo de Israel viveu e experimentou o milagre. Mas por quê? Porque Daniel resolveu ler as Escrituras, ler a Bíblia Sagrada e se voltar para Deus. Então isso acontece, queridos, com quem o quê? Decide ler a Bíblia. Como está escrito aqui no capítulo 9, versículo 2. Quem entende os livros. Daniel, ele entendia os livros. Aquele que entende pelos livros, ele sabe qual é a vontade de Deus.
Deus revela para ele qual a vontade. Deus mostra para ele. Então, se você quer entender pelos livros qual é a vontade de Deus para a sua vida, você quer entender pelos livros aquilo que está te angustiando, então leia a Bíblia, que você vai ver que Deus vai te revelar pelos livros da Bíblia Sagrada a vontade dele para você. Deus vai revelar aquilo que você tem tanto buscado, mas só vai acontecer pelos livros, entendendo pelos livros. A Bíblia Sagrada é maravilhosa. Foi através do entendimento da leitura da Bíblia Sagrada que Deus mudou a sorte de uma nação. Deus incomodou o santo, o profeta, o homem de Deus, para interceder, para jejuar, para orar e mudar a sorte de uma pessoa. Então, quando nós entendemos pelos livros, nós vivemos esses milagres. Nós experimentamos os milagres de Deus em nossas vidas. Mas isso só acontece o quê? Através da leitura da palavra. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A palavra do Senhor diz que ela é igual a espada de 2 gumes. Ela é capaz de dividir junta em medula. Ela é muito cirúrgica. Ela penetra no fundo da alma de uma pessoa. Ela transforma a vida de uma pessoa. Porque a palavra de Deus ela não é natural. Não é como você está lendo um livro que você compra numa livraria. A palavra de Deus ela é espírito. Quando você lê a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo de Deus te edificando. É o Espírito Santo de Deus te fortalecendo. É o próprio Deus falando contigo. Como o bispo sempre fala, vou voltar a repetir. Quando você ora, é você falando com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando contigo. Você quer ouvir a voz do seu Senhor? Lê a Bíblia Sagrada. E você vai ver que você vai ouvir a voz do Senhor. Que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai te fortalecer, vai te animar, vai te pôr de pé. Vai te dar a direção. Vai mostrar qual é o caminho dele. Vai fazer com que você volte, se arrependa de pecados. Você mude de vida. Mas só acontece quem entende pelos livros. Quem entende os livros da Bíblia Sagrada. Então leia a mensagem de hoje é essa, querido. Que você, assim como Daniel, que eu e você nós possamos entender sempre pelas palavras de Deus. Entender pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Que você vai ver que você vai experimentar de milagres, que Deus vai transformar situações. Deus vai transformar sentenças que você achava que não tinha mais jeito. Que as pessoas diziam que não tinha mais jeito. Assim como Deus já tinha dado uma sentença sobre o povo de Israel de 70 anos de sofrimento. Mas por causa de Daniel, do filho muito amado, Deus mudou a sentença. E 70 anos se transformaram em 70 dias. Mas tudo só começou por causa da Bíblia. Tudo só começou quando Daniel foi ler o quê? O livro de Jeremias. Então nós precisamos entender isso. E a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder. A Bíblia Sagrada tem esse poder transformador de mudar as pessoas. De convencer o homem. De abrir os seus olhos, de tirar as escamas dos olhos. Para que as pessoas possam entender e enxergar assim como Deus enxerga. Não enxergar como você acha que é o certo. Não enxergar como você aprendeu desde criança. Não. Porque muitas vezes você faz 50 anos uma coisa, mas o fato de você fazer 50 anos não quer dizer que você faz o correto. Você pode fazer 50 anos, mas 50 anos da maneira errada. E nós, quando lemos a Bíblia, mesmo nós fazendo 50 anos, nós temos que ter a capacidade de voltar atrás e reaprender a fazer o correto. Você está no modelo de casamento, muitas vezes, que é o modelo que você viu dos seus pais. Que você achava que só existia aquele modelo. Quando você passa a ler a Bíblia, que você passa a conhecer a palavra, você vai ver que existe um outro modelo. Que não é o modelo de casamento que você viu dos seus pais. Que com certeza foi um modelo falido, um modelo ruim. Então, para que você entenda isso, somente o que é através da Bíblia Sagrada. Se você quer entender a respeito de criação de filhos, vá para a Bíblia Sagrada, vá para o nosso manual. Que ali você vai entender pelos livros o que é que Deus diz a respeito disso. Como você criar o filho, disciplinar na hora certa, beijar na hora certa. Se precisar que disciplinar, disciplinar. Se precisar que beijar, beije. Mas tudo de acordo com a palavra. Isso é a palavra de Deus que ensina. Não é do modelo que você aprendeu de seus pais.
Não é no modelo que você viu as pessoas fazendo. Não é no modelo que você aprende nas novelas, na televisão, na internet. Não. É o modelo segundo o nosso manual, que é a Bíblia Sagrada. E quando nós entendemos pelos livros, Deus transforma a minha vida e transforma a sua vida. Amém, queridos? Quando estão entendendo aí, diga amém. Digita um amém, quero ouvir. Quero ver, melhor dizendo. Amém? Carl Ribeiro, Zé Nilson, Deus abençoe. Anne Mota. Ailton Rodrigues, minha mãe. Araci, beijo, mãe. Maria José, também. Lourdes Bispo. Deus abençoe. Manu Mota. Amém. Tio Fernando, Jaqueline, Ivone Ramos. Amém. Seu Carlos. Todos os irmãos aí. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Lembrando que amanhã é o último dia de campanha. Se você está aqui em Salvador e pode, esteja conosco. Se você não é do grupo de risco, se você não tem nenhum impedimento, esteja na nossa igreja amanhã às 18 horas, às 9 da manhã. Nós temos 2 reuniões, às 9 da manhã e às 18 horas. Amanhã é o encerramento, o último dia de nossa campanha. Foram 21 dias de oração, 21 dias de clamor, 21 dias de busca, entendendo pelos livros, entendendo pela palavra de Deus, a vontade do Senhor. E certamente Deus vai nos honrar, Deus vai te honrar o seu sacrifício, Deus vai ouvir o seu clamor, vai te abençoar e vai derramar o milagre, enviar a resposta para você em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos agora. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Deus, nós queremos te louvar porque nós precisamos sim, ó Pai, assim como o profeta Daniel. Ele entendeu pelos livros, pela Bíblia Sagrada, pela leitura da palavra, que nós possamos também, ó Deus, criar esse hábito de entender pela Bíblia Sagrada, pela palavra, pela tua santa palavra, que nós precisamos sim orar, mudar de vida, se converter, se arrepender dos nossos pecados, interceder pelas pessoas, entrar na brecha por aqueles que estão desviados dos teus caminhos, assim como Daniel intercedeu e orou pelo povo de Israel. Senhor, que o Senhor possa nos levar, ó Deus, ó Pai, a nos voltar mais para o Senhor. Mas isso só acontece, Pai, com quem lê a Bíblia, com quem busca a Tua face, busca ouvir a Tua voz. Por isso que nesses dias o Senhor possa estar nos incomodando, o Teu Santo Espírito possa estar nos incomodando a se voltar para a leitura da palavra, a intensificar a Tua busca, para que o Senhor possa sim, ó Deus, falar conosco, ó Deus, que o Senhor possa nos edificar e que ao final do processo o Senhor possa fazer como fez com o profeta Daniel, enviar o anjo com o nosso milagre, enviar o anjo com a nossa resposta, enviar o anjo, ó Deus, com a resposta daquilo pelo qual nós temos orado e buscado. É isso que nós queremos profetizar. Deus, aproveitamos o momento para apresentar cada pedido de oração desses meus irmãos. Pai, o Senhor sabe o que eles têm orado, o que eles têm clamado. Deus, que o Senhor haja, que o Senhor entre com providência, que o Senhor faça um milagre, meu Pai. Que o Senhor responda, meu Pai. Oh Deus, cada pedido de oração dessa campanha, desses meus irmãos. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nós intercedemos agora. Oh Pai, cremos, meu Pai, no Teu milagre. Cremos que o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai. Oh Deus, para mudar, meu Pai, toda e qualquer sentença, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos abençoar. Abençoar o meu irmão e a minha irmã, meu Pai. É isso que nós queremos profetizar. Senhor, nos dá uma boa noite de sono, que nós possamos dormir em paz, ó Deus, acordar em paz. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar à Tua casa amanhã. Deus, para que nós possamos glorificar o Teu santo nome, te exaltar, meu Pai, ali, Deus, como diz o livro de Salmos. Ó Deus, mais vale um dia nos Teus átrios, que é na sua casa, que é na casa de Deus, do que 1000 dias fora dele. Que nós possamos estar na casa do Senhor, buscando a Deus, meu Pai, nesses dias. Oh Deus, é isso que nós queremos profetizar. Nos abençoa, Pai, nos guarda. Nos leva a estar orando, além da Tua palavra, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que você possa dormir em paz, acordar em paz. Ter o sono dos justos, em nome de Jesus. E amanhã nós nos vemos lá na igreja, em nome de Jesus. Ou às 9 da manhã, ou às 18 horas. Lá na nossa comunidade cristã Rehoboth. Amém? Um beijo no coração, forte abraço, fique com Deus aí em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.